Muito bem, vamos falar agora das cadeias insaturadas, né, colocadas aqui. Então vamos observar o que seriam essas cadeias insaturadas, né? Então, cadeias insaturadas quer dizer que são cadeias de dupla ligação aqui, ó. Tá vendo? Observa o seguinte aqui, ó. Então você tem o quê? Por exemplo, cadeia insaturada, dupla ligação. Esse aqui é o exemplo em que você tem dois carbonos, a quantidade de carbonos. Então, met, et. Então você mete um carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. 4, but. Não é tetra, hein? Tá certo? Então aqui seria o quê? Aqui seria 2 carbonos, então et. Aqui, ó, o et. Ligação dupla, então é em. Uma ligação dupla, em. Uma ligação tripla, in. Tá certo? Então, quem que é a cadeia insaturada? É quando você tem isso aqui, ó, em ou in. Isso é uma cadeia insaturada. Tá certo? É disso que se trata. Aí como é que você representa? Essa aqui é a versão clássica. Agora a versão de barras mais moderna é esse aqui, ó. Faz isso. Porque aqui você sabe que tem um carbono aqui, outro carbono aqui. E os hidrogênios você não precisa colocar, porque eu sei que aqui nas extremidades, o que? Você tem dois carbonos. Aí você tem o que? H2 aqui e H2 aqui, tá bom? Então esse aqui é o famoso eteno. Aí você tem o que? Dois carbonos. O outro exemplo aqui é de três, ó. Um, dois, três carbonos. Então você tem três carbonos. Então met, né? Met, et, prop. Então aqui, ó, você tem um, dois, três carbonos. Então nós temos prop. E aqui, ó, uma ligação dupla que é em. E só como só tem carbono e hidrogênio, então é o. Então nós temos quem aqui? O propeno. Então esse aqui é o propeno. E como é que vai ser a notação de barra, a notação mais moderna? Trata-se disso aqui, ó. Como são três aqui, então você tem que fazer um vértice aqui, ó. Então aqui você tem um carbono, outro carbono aqui em cima e outro carbono aqui embaixo, tá certo? E a dupla daqui. Aqui você já sabe aqui, ó. Como aqui tem, aqui já faz duas ligações, esse carbono já faz duas ligações com esse outro carbono, então você tem o que? H2 aqui. Aqui você não precisa colocar H2. Da mesma forma aqui em cima, você não precisa colocar H. E esse aqui que está à direita, não precisa colocar H3, tá certo? Então, esse aqui seria um tipo de cadeia insaturada, cadeia aberta insaturada, ok? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Aqui ele fala de cadeias insaturadas também, cadeias abertas, tá certo? Só que aqui um pouquinho maior, né? Então, a primeira coisa, ó, 1, 2, 3, 4, aqui tem 5, tá certo? 5 carbonos é o pente, tá certo? E você tem o quê? Uma ligação dupla, então é em, e termina com o, porque é a função orgânica, depois a gente vai ver outras funções, né? Por enquanto, a gente só está mexendo com carbono e hidrogênio. Se ele só está mexendo só com carbono e hidrogênio, então tem que terminar em O, tá certo? Então isso aqui é o penteno. Ou você escreve pente 1-eno. Então, a IUPAC, que eu já tinha falado, me referido a vocês, né? Que é, vamos dizer assim, é o Vaticano dos químicos, né? Tudo que os químicos fizerem ali, IUPAC, eles precisam chegar lá e tem que fazer o amém. Porque é pelo IUPAC que as coisas são definidas, por exemplo, nomenclatura. Então, aqui, ó, é penteno, ou então, desse jeito aqui, ó, pente 1, por que 1? Pente de 5 carbonos. Esse 1 está ligado sempre o quê? Está representando não o que está à esquerda, mas você tem que sempre observar o que está à direita dele. Então, você vai ver numeração no meio do nome, tá certo? É porque esse número, ele está se referindo ao que vem a seguir. Então, não o que já foi, na leitura da esquerda para a direita, é claro, né? Então, pente 1, esse 1 tem a ver com o que vem a seguir, tem a ver com esse em. Então, vamos supor aqui, quem que é o em aqui? É esse aqui, ó. Aí você fala assim, mas por que 1? Porque ele começa aqui, ó. 1, aqui 2, 3, 4, 5, é a numeração. E por que eu vou colocar 1 aqui e não aqui? Porque tem uma regrinha que diz o seguinte, que é melhor você começar com o menor número. Por exemplo, você tem que numerar a dupla ligação pelo menor número. Então, olha só, esse aqui é o princípio, né? Vamos supor que comece daqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, você tem o 4 e o 5.
Se é 4 e 5, qual que vai ser dos dois menores números? O 4. Só que tem um que é melhor. Em vez de começar daqui, eu começo daqui. Eu começo aqui, ó, 1 e 2. Tá certo? Quem que é o menor número? É o 1. Entre 1 e 2 é 1. Por isso coloquei 1 aqui. Então fica pente 1 eno. Tá certo? Então vai ficar dessa forma. Vamos dar uma olhadinha na próxima, né? Uma outra cadeia insaturada, né? Colocada aqui. Dá só uma olhada aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, dupla, 4, 5. Então é um pente também, tá? Aí fica o quê? Pente. E como é que eu vou fazer a numeração? Ó, já coloquei a numeração. 1, 2. Porque se eu começasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó como é que ficaria menor. Entre 3 e 4 aqui. Colocaria o 3. Só que tem um que é melhor, que é daqui para cá. Então, observa onde que está essa dupla ou essa insaturação. Sempre tem que colocar um número que seja o menor possível. Então, 5 carbonos é pente, é 2, porque esse 2 está se referindo ao en, que é essa dupla ligação que está aqui, tá certo? Então fica pente 2 eno. Então a gente chega e me perguntou, 1, 2 e 3, né? Onde que eu, porque essa dupla ligação, ele está tanto nesse carbono 2 quanto no carbono 3. Mais uma vez, menor número, tá certo? Então, pente 2 eno, tá certo? Vamos ver o próximo. Outra de cadeias insaturadas aqui. Só que aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, o en e o in. Na mesma cadeia, tá certo? Nessa mesma cadeia, eu tenho uma dupla e uma tripla. Aí como é que eu faço? É o seguinte, ó. Como é que você vai numerar, né? Então dá só uma olhada aqui, ó. Você tem o quê? Primeira coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é hexe, tá certo? Aí o que você vai fazer? Você vai dar a preferência para a dupla ligação, tá certo? Então você numera pelo menor número da dupla e não da tripla, tá? Então vamos supor, numeração pelo menor número. Então ficaria aqui, ó, 1, 2, 3. Então entre 2 e 3, você fica com qual? Com 2, tá certo? Então fica hexe 2 em. Depois vem o quê? Aqui como você colocou 1, aqui é 2, então aqui é 3, então aqui ficou o quê? 4 e 5. Então entre 4 e 5, você tem o quê? O in. Aqui, ó. 4 in. E termina com o. Então fica hexe 2 em, 4 ino. Tudo bem? Por que não pode ser esse de baixo? Hexe 4 em, 2 ino. É o que eu falei para vocês. Tem que usar qual? Aquela que for menor número para a dupla e não pela tripla. Então vai pela dupla, não pela tripla. Tá certo? Então se você tiver uma dupla ou uma tripla, vai pela dupla. E vai sempre pelo menor número da dupla. Dupla ligação. Bom, o próximo slide aqui. Agora é a cadeia insaturada, só que fechada, tá certo? Tá vendo que agora tá fechada. Olha só, você tem o quê? Uma dupla ligação aqui, tá certo? E tá fechado, então é ciclo. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Tem 3 carbonos, uma dupla aqui, em. Então, ciclo propeno, tá? Esse aqui é o ciclo propeno, tudo bem? Não tem muito o que falar, não tem numeração, porque aqui pode ser 1, aí 2. Ou então 1 e aqui 2. E tanto faz, né? Já que tanto faz, pode ser aqui, porque se você colocar desse lado, quer dizer que somente virou o triângulo. Só isso, não é demais, só girou o triângulo. Tá certo? E essa parte aqui, ó, ele fala assim, ó. Ciclo, ó, 1 carbono, 2, 3, 4. Então, fechado, você observa que é fechado, portanto é ciclo. Tem 4 carbonos, portanto é prop. E aí vem o quê? Uma dupla e outra dupla. E se tem duas duplas, então escrevo assim, ó, de eno. Porque tenho duas duplas, ó. Veio uma dupla e outra dupla aqui. Então aqui é de eno. E onde que tá? 1, ó, essa dupla tem aqui, ó. Nessa dupla tem 1 e 2. Então eu escrevo o quê? 1. Então eu coloco 1. Como você colocou 2 aqui, e é obrigado a colocar 2 aqui, muita gente chega e me pergunta, não podia colocar 2 aqui? Se eu começar com 1 aqui, não posso colocar 2 aqui? Não. Se você coloca 1 aqui, você tem que, primeira coisa, você tem que colocar onde tiver a dupla. Então se você colocar 1 aqui,
Você tem que percorrer a dupla. Você passa por cima da dupla. Você não pode ir na direção onde não tem dupla. Então a direção, quando você pegar uma extremidade aqui, uma delas e você chama de 1, onde vai estar o 2? Vai ter que ser o quê? Vai ter que passar pela dupla. Tá certo? Então você tem que atravessar a dupla ligação. Aí esse aqui você chama de 2. Aí continua, né? 3 e aqui 4. Por isso é ciclo prop 1, entre 1 e 2, quem que é o menor? É o 1. E entre 3 e 4, quem que é o menor? É o 3. Então fica ciclo prop 1, 3. Quem que é esse 1, 3? Esse 1, 3 aqui, ele está localizando a dupla ligação, as duas duplas ligações. Esse di quer dizer que dupla, isto é o dobro da dupla. Eu tenho duas duplas, tá certo? Então fica ciclo prop 1, 3 de N. Tá certo? Bom. Então vamos ver a próximo assunto, tá certo? Vou dar uma paradinha aqui.